Antes de mais nada, eu não sou arquiteto, sou apenas um apaixonado pela arquitetura. E acho que, apesar, então, do meu desconhecimento arquitetônico, acho que esse tipo de debate entre arquitetos e não arquitetos falta e muito no Brasil. Acho que para a arquitetura do país, politicamente, como falou hoje o Paulo Mendes da Rocha de manhã, é fundamental que a sociedade brasileira toda, o engenheiro, o médico, o operário, que as pessoas entendam, tenham um interesse maior na arquitetura e que descubram que a arquitetura tem um impacto enorme na vida da sociedade, que não é um debate para poucos. A gente está falando de habitação nesse seminário, e a gente tem que lembrar que durante um bom tempo, ano sim, ano também, o PP, o partido do Maluf, tem um grande peso nas políticas de habitação federais, estaduais e municipais. Vocês devem imaginar que o partido do Maluf tem aí um grande número de grandes urbanistas, então é fundamental que a sociedade comece a dar mais importância, a discutir mais o tema de habitação, que afeta todas as demais áreas da vida em cidade, da mobilidade urbana, a qualidade de vida. E eu vou falar hoje um pouco mais de Estados Unidos, que é onde eu moro e onde a habitação virou um tema fundamental. No ano passado, houve a eleição do novo prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, e pode-se falar, sem erro, que ele virou o prefeito da cidade graças ao debate da habitação. Foram 12 anos do governo do Michael Bloomberg, que, sob diversos índices, parâmetros, foi um governo muito bem sucedido. Em tese, o Bloomberg devia sair aí carregado pelas multidões como grande prefeito. E, no entanto, ele foi bastante criticado durante a campanha eleitoral, e o Bill de Blasio se elegeu criticando a gestão Bloomberg, porque Nova York virou uma cidade cara demais para se morar. E eu acho que muita coisa que está sendo debatida em Nova York hoje, a gente está começando a debater em São Paulo, a gente vai debater nas cidades brasileiras, que é o direito de querer morar bem, morar perto do trabalho, morar perto dos seus amigos, num momento onde tem mais gente querendo comprar apartamento do que apartamentos disponíveis. Nova York, nos anos 70 e 80, era uma cidade quebrada, a prefeitura estava falida oficialmente, então logo pior que São Paulo, sofreu uma epidemia de crack, tinha população de rua por toda a cidade, assim, basta procurar no YouTube aí vídeos do Bryant Park, de praças hoje praticamente turísticas de Nova York, onde os viciados em crack moravam em tendas. E nessa época muita gente de Nova York queria sair da cidade, queria morar fora, em bairros mais distantes. A partir dos anos 90, com a queda na criminalidade, com o fim da epidemia de crack, a cidade começa a melhorar e ganhar mais autoestima. Nova York estava vivendo um processo inverso, que é muita gente querendo mudar para lá, num espaço muito reduzido. Nova York ganha 100 mil habitantes novos por ano, o que numa cidade já desenvolvida é muito, boa parte imigrantes, e o metro quadrado começa a encarecer. Acho que não estou falando de nada muito diferente para quem tenta comprar hoje um apartamento em São Paulo. Com um problema a mais que São Paulo ainda não sofre, talvez alguns bairros do Rio de Janeiro já sofram, que gente do mundo inteiro quer comprar apartamentos ali. Então, se você é classe média nova-iorquina, se você é trabalhador nova-iorquino, você não está competindo apenas com o mercado local. Você está competindo com o bilionário russo que quer ter um apartamento lá. Você está competindo com o bilionário brasileiro que está comprando apartamentos lá. Então, na prática, Nova York virou uma vítima do seu sucesso. Ela atrai gente, todo mundo que quer ter o seu pedaço de terra lá, e essas pessoas podem pagar muito mais. Vocês devem
já ter lido que tem apartamentos perto do Central Park que são vendidos a 100 milhões de dólares. Isso até para o Leblon é muito. Mas para quem conhece mercado imobiliário no Rio de Janeiro, sabe que os preços também estão indo nesse caminho. Então, é um debate muito importante, que também é um debate para o arquiteto, para o urbanista, e num futuro, quando urbanistas e arquitetos possam definir políticas públicas de habitação no país, e não só os grandes especialistas do PP, do Maluf, a gente tem que saber quanto custa um metro quadrado, como transformar uma área da sua cidade, ou como os americanos chamam, affordable, ou seja, como transformar um lugar acessível que você possa, de fato, pagar. Eu não tenho as respostas, e cá entre nós, Nova York, que é uma cidade que tem mais urbanistas por metro quadrado que qualquer cidade americana, provavelmente entre as mais do mundo, também não tem essas respostas ainda. Então, o momento, recomendo enfaticamente para quem gosta da área, acompanhar os debates hoje em Nova York, porque o Bill de Blasio foi eleito com 30 pontos de vantagem em relação ao segundo lugar, basicamente dizendo: eu vou conseguir oferecer habitação acessível para os nova-iorquinos. E agora? Como fazer? A gente tem que lembrar que tem uma história longa de habitação popular em Nova York. O primeiro grande projeto de habitação popular de Nova York é de 1935, na época do New Deal. Então, a primeira-dama dos Estados Unidos, a Eleanor Roosevelt, ela estava trabalhando nessa área de habitação, conseguiram terrenos, fizeram prédios muito bem localizados. Numa época, a gente tem que lembrar que boa parte da zona sul de Manhattan era considerada favela, eram cortiços para os imigrantes italianos, imigrantes asiáticos, imigrantes judeus, mas o que hoje chamavam cortiços. E a cada década você fazia aí grupos de prédios, um do lado do outro, enormes, para entregar para a população mais pobre. Anos 30, anos 40, anos 50, boa parte deles sempre foi de aluguel. Algo bastante diferente da habitação popular, em média, no Brasil, onde você faz e a pessoa compra, a pessoa paga aí prestações, às vezes para o resto da vida, mas ela se torna proprietária. Em Nova York, desde os anos 30, começou com a ideia de locação. Ou seja, você aluga um apartamento, mas a prefeitura tem que manter esse prédio. O que cria aí um outro debate. Eu vou tentar compartilhar as perguntas, que eu não tenho a resposta, que os nova-iorquinos estão tentando achar a resposta com vocês, porque é algo que a gente tem que tentar descobrir, ou seja, o que é justo e o que não é justo. A começar pelo debate arquitetônico, já nos anos 50, havia uma crítica dura em Nova York a esses conjuntos de prédios, um do lado do outro, onde os pobres iam morar. Robert Moses, que era o cara mais poderoso de Nova York por décadas, sem nunca ter sido prefeito, ele basicamente desapropriava terrenos onde tinham as favelas de então e mandava fazer prédios de 20 andares, 25 andares, para colocar os pobres. Ele era acusado de tentar tirar as pessoas mais pobres de Nova York das áreas centrais, que o mercado imobiliário tinha interesse, e jogar nos cantos de Manhattan. Se você olhar, e vamos ver se eu consigo operar isso aqui. Assim, consigo. É um milagre assim, de eu conseguir mexer. Então, Nova York, se você olha, por exemplo, Manhattan, os conjuntos habitacionais, quase todos, estão nas bordas da ilha. Que, aliás, o próprio Moses construiu vias expressas dos dois lados, são as marginais de Nova York. Logo, ninguém queria morar nas marginais. E esses conjuntos habitacionais foram construídos aí, como vocês podem ver, dezenas. Como os moradores não eram donos, ou seja, a prefeitura tinha que manter, quando a prefeitura fica sem dinheiro ou quando a prefeitura fica em crise, e a prefeitura de Nova York passou uns 30 anos de crise e de dívidas, o elevador do prédio X quebrou, pode levar um mês para ser consertado. A coleta de lixo não está sendo feita, pode levar um belo tempo. Vocês imaginem, sei lá,
a nossa Infraero cuidando do condomínio de vocês. E olha, queimaram as luzes da entrada. Quem vai consertar? E é algo que até hoje, a Nova York rica, borbulhante de hoje em dia, ainda não resolveu. O último número, e ano passado, por causa da campanha eleitoral, surgiram aí 500 números sobre habitação nova-iorquina, para você colocar os 160 mil apartamentos que pertencem à Prefeitura de Nova York, que são alugados como habitação social, para você deixar todos esses prédios tinindo, os apartamentos tinindo, custaria 8 bilhões e meio de dólares. Que é até para Nova York, é um dinheirão. É uma grande questão aí sobre como você permite que uma população muito pobre, que não poderia comprar esses apartamentos, você permite que elas aluguem, elas pagam aluguéis muito baixos, mas como você mantém essa administração, essa manutenção, com todos os entraves e empecilhos que a administração pública tem. Então, manutenção é um grande problema. Na questão da arquitetura e do urbanismo, há quase um consenso hoje em dia em Nova York que você criou bolsões de pobreza desconectados do resto da cidade. Ou seja, claro que Nova York é tão pequena comparada com São Paulo, que você fala, mas você sai de um prédio aqui, dá uma andadinha e tem supermercado, tem emprego, tem a farmácia, etc. Nós conseguimos piorar muito esse modelo que a gente fez todos esses prédios juntos e colocou a 20 quilômetros, 30 quilômetros das áreas centrais e as pessoas que se virem. Se você não tem emprego, se você não tem varejo por perto, etc., elas vão precisar viajar 2 horas, 3 horas para achar o seu primeiro emprego ou para conseguir ter uma vida completa. Isso vai afetar a mobilidade. Mas é um problema que no Brasil a gente foi, desde os anos 60, quem assistiu Cidade de Deus deve lembrar, ou quem conhece aqui em São Paulo a cidade de Tiradentes, sabe que quando você coloca um bairro no meio do nada, afastado, você cria aí um bolsão de miséria, mas em Nova York houve também essa crítica. Ou seja, os bolsões de miséria que eram isolados da cidade. Até 2011, ou seja, bem recente, a polícia de Nova York ganhava um bônus para subir a partir do primeiro andar desses prédios, dos projects, para dar uma ronda e ver se estava tudo ok. Porque a polícia de Nova York andava ao redor dos prédios, no térreo, não queria tentar entrar em territórios em que ela não é bem-vinda, e ela não chegava perto. Então cria aí uma bola de neve, a violência, a polícia que não chega, o elevador que quebrou e ficou sem ser consertado, a falta de luz, etc. Esse é o problema de ontem. O problema de hoje é que alguns desses conjuntos habitacionais, que eles chamam de projects, estão em áreas muito valorizadas. Vocês conhecem o High Line, que é aquele viaduto, aquela antiga linha férrea em Nova York? Hoje é uma das áreas mais caras da cidade. E ali há 5 mil apartamentos, conjuntos habitacionais construídos nos anos 50, que estão lá. Pertencem à prefeitura, moradores estão lá há décadas. Você consegue passar para os herdeiros. Então, a vovó que chegou lá nos anos 50, a família dela continua lá. E você não pode vender esse apartamento, você não passa para frente. Então, alguém estava me falando do contrato de gaveta, lá existe o aluguel de gaveta, que você paga $300 ou $500 para a prefeitura, tendo um apartamento de 2 quartos no Chelsea, e você subloca para alguém ilegalmente, pagando aí $4.000 por mês. Você lucra aí uns $3.700, e os $4.000 por mês são um preço fantástico para o apartamento de 2 quartos no Chelsea. Você não tem como dizer que não. Então, o que a gente fala aqui do encarecimento de São Paulo, como você consegue construir habitação popular em áreas dignas, em Nova York você quintuplica esse problema, porque é uma cidade onde o apartamento de 1 quarto, em média, custa $4.000 mensais o aluguel. De 1 quarto, minúsculo, provavelmente sem vista nenhuma, janela, o pé direito por aqui, etc.
aqui no Brasil, com o Minha Casa Minha Vida, esse debate já devia estar na boca do povo, porque basicamente o que o Minha Casa Minha Vida faz ao dar para as empreiteiras aí o direito de construir e decidir o urbanismo no lugar do poder público, é que ela vai onde o terreno é mais barato. Então, apesar de a gente não estar mais no período militar, não ser mais o BNH ou Geisel, a gente está continuando a construir conjuntos habitacionais no fim do mundo, porque lá o metro quadrado é mais barato. E sem a desculpa de que, pelo menos o dinheiro vai erguer aí grandes prédios de boa qualidade. Não, você faz um prédio muito ruim, que 1 ano, 2 anos depois a manutenção já está em mau estado e muito, muito longe. Então, essa é outra grande questão em Nova York, ou seja, a localização, o preço e, hoje em dia, o espaço, que também é um debate que a gente começa a ter aqui com essas novas kitnets de 19 metros quadrados, etc. Tem uma lei nova-iorquina, que também está sendo debatida nesse momento, como se muda, que você permite a construção de prédios maiores, prédios mais altos, se você tem 80% das unidades a preço de mercado, mas você obriga o incorporador a ter 20% dos apartamentos para a tal affordable housing, para que seja aí mais acessível e mais barata. Se convencionou em Nova York que affordable housing é a caixa de sapato. Então, você faz apartamentos de 2 quartos, 3 quartos, onde você vai lucrar muito, e os 20% que eu sou obrigado por lei a reservar no meu prédio, eu deixo aí umas kitnets de 25 metros quadrados. O que lança uma pergunta: só pode morar, então, em Manhattan, em áreas boas de Nova York, quem for solteiro e sem filhos? Assim, onde as famílias serão colocadas se elas não conseguem entrar nem na cota de habitação social que a Prefeitura de Nova York cresceu. Hoje é uma discussão se, em vez de 80-20, pode ser 50% mercado, 30% classe média, e vai ser uma grande discussão o que um apartamento de classe média é, e os 20% aí para o custo mais barato, aí mais subsidiado. A Prefeitura de Nova York também está tentando agora discutir o que fazer com esses terrenos. E aí vai um debate... deixa eu ver. Durou pouco a previsão de que tudo ia dar certo. Por exemplo, esse é um dos maiores, se não é o maior de Manhattan, eu acho que é o maior conjunto habitacional, que é o Stuyvesant, que é ali entre o East Village e a Union Square. São 11 mil apartamentos. É do final dos anos 40, início dos anos 50. Ele começou a ser habitado por veteranos que voltaram da Segunda Guerra Mundial. Ele foi vendido há 2006, quase 8 anos, ele foi vendido por 5 bilhões de dólares. Esse terreno aí... Aliás, vocês devem lembrar quando aconteceu o furacão Sandy, em 2012, boa parte dessa área que foi alagada, você está ali do lado do East River. 5 bilhões de dólares. Ele pertencia a uma seguradora que desenvolveu, com incentivo da prefeitura, no final dos anos 40, esse projeto de 11 mil unidades. O que fez a prefeitura começar a discutir? Se esse terreno, essa propriedade, vale 5 bilhões de dólares, seria ou não seria mais justo que a prefeitura de Nova York vendesse ou fizesse um leasing de alguns desses projetos em Manhattan e com esse dinheiro você construiria mais unidades em outro lugar que seja mais caro. E aí, como você pode imaginar, você cria aí várias janelas de debate, guerra e briga, ou que os nova-iorquinos adoram fazer em audiências públicas, que é, imagine que esse aqui é o Stuyvesant. Então, esse grande projeto de habitação popular, as pessoas aqui moram há 30 ou 40 anos, pagam os seus $500 por mês, e estão muito bem, então as suas famílias, os seus amigos, as suas redes de contato.
por um lado, a Prefeitura de Nova York pode pensar, se eu vendo isso aqui por 8 bilhões de dólares, eu posso construir 30 mil, 40 mil unidades em outro lugar e resolver algo do déficit habitacional. Porém, os que estão aqui, é claro que não vão querer mudar para uma área pior. Então, hoje, Nova York tem aí uma espécie de duas castas, que é a casta dos moradores dos projects que estão desde os anos 50, que pagam muito pouco, moram em áreas ótimas e que estão, claro, cobrando a prefeitura que mantenham esses prédios, que deixem em condição habitável. Agora, por outro, tem uma fila de 200 mil, 300 mil, 400 mil nova-iorquinos que querem morar em algum lugar e não há dinheiro. Ou você coloca aí esses 8 bilhões para reformar os antigos prédios, ou você constrói prédios novos. Nem o Bloomberg conseguiu resolver essa equação, tanto que saiu aí com a popularidade bem em queda da prefeitura, como o Bill de Blasio tem esse grande ponto de interrogação à frente. Ou seja, como eu vou conseguir criar 200 mil unidades, é a promessa dele de campanha, que em 4 anos no governo, ele ia criar 200 mil unidades. Isso é quase 4 vezes o que o prefeito Haddad acabou de anunciar. Ele vai ter que resolver esse cálculo de algum jeito. Parte das organizações, dos ativistas de habitação em Nova York, que estão aproveitando, ou seja, um momento que pelo menos tem um prefeito que está sendo pressionado e que acha que a habitação é importante, a gente tem que lembrar que há 20 anos o Giuliani cuidava de segurança. Segurança era o grande foco à época de Nova York. A habitação foi deixada de lado. O Bloomberg, como entrou depois do 11 de setembro, tinha o lado econômico. Recuperar a imagem de Nova York, tentar evitar que todas as empresas fossem embora da cidade, etc. Agora que a situação em Nova York é melhor, você tem que resolver. Agora todo mundo quer morar lá. O que você faz quando todo mundo quer morar? E várias dessas ideias que estão surgindo lá, acho que poderiam começar aí a permear também o nosso debate. Por exemplo, terrenos em Nova York vazios por causa da especulação. Você imagina que hoje esse meu terreno custe $1 milhão, e aí não é exagero, porque qualquer apartamentinho pequeno em Nova York custa $1 milhão, daqui a 2 anos pode custar o dobro. Se mais russos forem para lá comprando apartamentos bilionários, vai valer mais ainda. A Prefeitura de Nova York deveria ou não taxar progressivamente terrenos vazios? E é o que eu deixo aí, vocês que estão estudando, que conhecem mais do assunto do que eu. No Brasil, como a gente trata terrenos centrais que são ou subutilizados, ou que não são utilizados, ou que são apenas aí arma da especulação. Mesmo em relação a prédios vazios. Isso aqui no centro de São Paulo a gente tem diversos. Como você trata, em termos de impostos, um prédio vazio? Atualmente, o prédio vazio, o prédio ocupado, acabam pagando o mesmo. Nova York hoje está debatendo essa questão. Devíamos triplicar os impostos de quem tem um prédio vazio há mais de 5 anos? Está lá 5 anos, você não está com muita pressa de ocupar. É justo ou não é justo? E aí é um grande debate. E Nova York é uma cidade democrata, controlada hoje pelos democratas, pela Câmara, etc. Então, nem dá para culpar os republicanos de tentarem melar essas ideias. Ou seja, é um debate natural de quanto de imposto você pode em cima aí de espaços que não estão sendo usados aí com o interesse social da habitação. Eu queria falar rapidamente de Singapura, porque é o extremo oposto, e o debate de habitação também é muito parecido com o de Nova York. Ou seja, Singapura também é uma cidade cara, 6 milhões de habitantes, muito rica, recebe imigrantes todo o tempo, etc., etc. E também nos anos 60, eles começaram, como Nova York, a tentar derrotar o problema da favelização. Nova York foi pelo lado do aluguel social, Singapura foi pelo lado da propriedade, aí mais
como do lado brasileiro. Nos anos 60, 2/3 de Singapura, não, final dos anos 50, perdão, 2/3 de Singapura eram favelas. Anos 60, eles começaram a verticalizar Singapura e a fazer apartamentos populares. Na primeira década foram 140 mil apartamentos. Hoje, há 900 mil apartamentos construídos pelo governo de Singapura. Como Singapura não é lá bem uma democracia como Nova York, tudo foi de uma maneira muito mais hierarquizada. Então, o governo tem o terreno, o governo constrói, o governo vende até hoje. E você vê a evolução da habitação popular em Singapura ao longo das décadas, ou seja, do país pobre que era no início dos anos 60 ao país rico que é hoje. Basicamente, o governo subsidia com juros muito baixos, com o que seria o FGTS de Singapura, e você paga, por anos a fio, o seu apartamento, que é apartamento seu, não é um aluguel. Os apartamentos têm entre 70 metros quadrados e 150. Aí, ao contrário de Nova York, tem a escala aí para quem tem uma família grande, quem tem uma família menor. E como o país foi enriquecendo, os prédios também foram se tornando mais caros. Então, se você chega a Singapura, você vai ver os prédios dos anos 60. Lembram muito os prédios de Hong Kong, você já deve ter visto fotos de Hong Kong. Para quem é claustrofóbico, é meio assustador. E é um arranha-céu colado no outro. E hoje em dia, você já vê jardins. Esse projeto aqui é de 2009, do Ula Schrenk, aquele cara que trabalhou com o Ren Koolhaas na CCTV em Pequim. Hoje tem um escritório só dele, e esse já é um projeto bem mais recente. Mas, basicamente, os prédios, hoje em dia, de Singapura, eles têm vários tamanhos, aquela discussão misturar aí classes sociais e famílias diferentes, porque eles têm uma população envelhecendo, também não é algo aí tão alheio ao que a gente vive no Brasil. Então, eles têm os apartamentos das vós, eles misturam apartamentos pequenos, que são para as vós morarem nesses prédios. Eles têm apartamentos grandes, de 3 quartos, para famílias, com crianças, etc. E, normalmente, o primeiro andar dos prédios de Singapura, isso desde os anos 60, a Coab de Singapura decide que o primeiro andar é um espaço livre, em onde as famílias fazem as suas festas, o seu casamento, as suas reuniões de condomínio. Então, são espécies de salões de festas comunais que até hoje esses prédios têm. 85% da população de Singapura mora em habitação subsidiada. 85%. Então, é um extremo aí de regulamentação. E desses 85%, a enorme maioria é mantida pelo governo. Então, para evitar que as pessoas usem contrato de gaveta, o governo de Singapura exige que você só possa revender a sua unidade entre 5 a 7 anos depois que você mudou. Então, que também é algo assim, para você não pegar o apartamento, porque a tua renda é baixa, e aí você passa para alguma pessoa muito mais rica logo depois. Que também é um outro debate, quem devia ganhar o dinheiro pela gentrificação. Normalmente, quando os bairros se tornam mais caros, todo mundo que mora de aluguel é praticamente despejado, e quem lucra eram os proprietários. Também é uma questão aí que eu compartilho com vocês, se talvez seja a pessoa que é dona do apartamento e está a fim de lucrar com a valorização de um bairro, talvez ela não deveria ter esse direito ou não. É um debate que também é aberto, e claramente em Singapura existe esse debate, porque muita gente que vai morar lá trabalha em áreas com salários muito altos. Gente que trabalha com biotecnologia, com banco. Então, eles podem comprar ou querer comprar o apartamento subsidiado que está num prédio legal ou que está num prédio bem localizado. E eu estou com a minha colinha aqui, porque, ao contrário dos arquitetos, vocês têm fotos espetaculares dos projetos. Eu sou jornalista, então não tenho coisas muito bonitas para mostrar. Outro grande desafio que eu acho fundamental para a gente falar é a questão da mistura de classes sociais, que eu acho que nós ainda, nessa área, no Brasil, ainda estamos bem crus. Como você consegue colocar classes sociais diferentes
morando no mesmo bairro. A gente pode falar que no Brasil dos últimos 40 anos, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na prancheta do Copan, a ideia é que gente de origens muito parecidas, níveis de renda muito parecidos, morem um do lado do outro. Isso criou bairros muito ricos. Eu acho que ninguém aqui deve achar que o Morumbi é um grande exemplo de urbanismo. Mas também criamos bairros onde todo mundo é muito pobre. E, logo, o mercado, o capitalismo, não tem interesse de ir lá fornecer produtos, serviços e, logo, criar empregos. Um dos grandes dramas de quem mora num desses conjuntos do Minha Casa Minha Vida recém-construídos, ou do BNH nos anos 70, ou dos conjuntos habitacionais dos anos 80, é você morar 2 horas, 3 horas do seu trabalho. Vocês devem lembrar que até o início dos anos 2000, a cidade de Tiradentes tinha 250 mil habitantes, então, ela não tinha um supermercado. O primeiro banco lá é de 2005, primeira agência bancária. Às vezes eu leio projetos aqui sobre o centro de São Paulo. Não, tem que transformar todos os prédios de habitação social subsidiados pelo governo, etc. O que, no plano das boas intenções, acho que ninguém é contra que você utilize aí diversos prédios vazios a quem não tem onde morar, mas uma questão cada vez aí mais premente no Brasil é a viabilidade financeira, é o depois. Para não repetir aí os erros de Nova York, você coloca aí um monte de gente que não tem potencial de consumo do lado, que não tem empregos na área e que basicamente o sonho de todas elas é ir embora. Você não cria um bairro com o futuro, se a partir do primeiro dia que a pessoa está lá, ela fala, isso aqui não é um lugar bom para morar. Eu estou aqui porque é melhor do que estar na rua. E como você faz para misturar as classes? E essa é uma grande pergunta aí, não só para arquitetos, mas eu diria para sociólogos e para muita gente no Brasil que se acostumou nos últimos 20, 30 anos nessa enorme segregação geográfica e econômica. E, por último, falando aí de uma outra grande questão de habitação, que eu acho que no Brasil a gente tem que enfrentar, e a gente ainda fala de aluguel, de prestações, de quem pode comprar ou alugar um apartamento, que é quem não tem dinheiro algum. E que a gente ainda coloca em abrigos. Nos Estados Unidos, hoje em dia, há um debate muito interessante do que fazer com os moradores de rua. O fenômeno moradores de rua nos Estados Unidos cresceu muito nos anos 80. O governo Reagan achava que era um fenômeno natural, parafraseando o Paulo Mendes, e colocou na organização que cuida de desastres naturais. Olha, vocês que cuidam de furacão, terremoto, enchente, arranjem um jeito aí de cuidar do sem-teto. Então, a FEMA, que é essa agência dos Estados Unidos, por quase uma década, cuidou de sem-teto. E cada ano que passava, o sem-teto começaram a aumentar, cresceu o número. E aí, os mais diferentes motivos, lá tem condições diferentes do que no Brasil. Então, por exemplo, lá tem o veterano de guerra que volta de uma guerra e tem um problema psicológico grave e se afasta da sua família e se entrega às drogas e perde os contatos com a família e vai para na rua. E são milhares de pessoas. Problemas mentais, o crack, que eles tiveram uma epidemia muito antes da gente e que também foi violentíssima. E hoje eles estão cada vez mais discutindo a questão o que é melhor para a sociedade para conseguir remediar. Acho que é impossível acabar com o fenômeno moradores de rua. Até os países mais igualitários do mundo têm moradores de rua. Porém, a gente não pode simplesmente achar que no abrigo
você vai consertar, você vai melhorar a vida de quem tem um problema mental, tem um problema sério de consumo de drogas e que por esses dois motivos perdeu os contatos com a sua família. Eu escrevi uma reportagem recente na Folha. Eu fui entrevistar o vice-ministro de Habitação dos Estados Unidos sobre um projeto que eles lançaram em 2010, 2011. Então ainda é recente. A gente só sabe se um projeto de habitação funciona vários anos depois. Eu fui perguntar para ele como funcionava esse projeto de pagar o aluguel para quem está na rua e não colocar em abrigo. E a resposta que ele me fez foi uma pergunta. Se você amanhã não conseguir pagar seu aluguel e for despejado, você vai parar na rua? É uma pergunta, aliás, que eu posso fazer para vocês. Vocês vão parar na rua se vocês pararem de pagar o aluguel amanhã e sofrerem uma ação de despejo? É muito provável que não. Somos amigos, famílias, dá-se um jeito, meses depois a gente acha outro lugar. Ou seja, a nossa vida, os blocos Lego da nossa vida estão lá encaixadinhos. Para quem está já numa situação de vulnerabilidade, você não tem essa rede de apoio que nós temos. E quanto mais nós estamos mergulhados num sério problema mental, numa séria esquizofrenia, ou no vício do crack, é normal que a nossa antiga rede desapareça. Não, o primo problema, o irmão problema, às vezes os filhos problema e por aí vai. O governo americano começou a pagar aí vouchers para as pessoas sem teto e para ONGs que basicamente cuidam do sem teto que acaba de alugar um apartamento. Também é um grande debate para se fazer no Brasil, porque nos últimos 7, 8 anos a epidemia do crack virou algo nacional e, ao que parece, a gente não tem a menor pressa de resolver o problema, então a gente permite que o problema cresça. O atual programa lá nos Estados Unidos, que é evidentemente polêmico, não há soluções fáceis, você se aproxima de alguém que está na rua, que já perdeu todos esses contatos familiares, de amizade, profissionais. A primeira reação dele é de não querer te acompanhar. Você é da polícia? Você é confiável? Para onde você quer me levar? Depois de um longo processo, você coloca a pessoa que já há tempos não está acostumada a morar num prédio e coloca para morar num prédio. Não tem regras, condomínio, o vizinho que pode ter preconceito, o vizinho que não quer que os moradores de rua morem do lado, etc. Durante muito tempo, e aqui a gente ainda tem esse debate, você colocava o morador de rua em abrigos. Você leva para um abrigo, fica alguns dias lá e depois sai. O abrigo exige que o morador de rua esteja sóbrio, esteja sem se drogar, que cure o seu problema mental assim. Não, está deprimido, não pode. E você perpetua ou piora os problemas dessa população. A partir do momento que você coloca em apartamentos, você cria aí toda uma outra rede de apoio que é necessária. Apoio médico, apoio psiquiátrico. Eles têm contratado ex-moradores de rua para fazer uma espécie de pressão social. Eu sei o que você está passando, de visitá-los todas as semanas, mas não é algo fácil. Você pode atrasar o seu aluguel, 3 meses depois você pode ser despejado. O que as ONGs, com quem eu conversei lá nos Estados Unidos, dizem é: se você é despejado, se você faz algo errado, nós temos que continuar do seu lado. Porque se você é despejado e você volta para a rua, nós aqui sempre vamos ter alguém que vai nos dar uma segunda chance. E uma terceira chance. Essa população de rua normalmente não tem. Ou seja, ou é o governo, ou é a ONG, ou a organização que estiver trabalhando com elas, tem que estar preparada para essa chance. Por último, falando aí de contas, o Paulo Mendes falou hoje de gastos militares e navios e afins. O governo americano está gastando
2 bilhões de dólares por ano para tentar abrigar essa população de rua. Que cá entre nós é enorme. 600 mil americanos em situação de rua. Um número gigante. Metade deles, basicamente, vive em abrigos ou em algum tipo de moradia e cerca de 200 mil, de fato, moram na rua. E o que eles me diziam é que a conta para o governo de quem está na rua custa mais aos cofres públicos do que se você pagar um apartamento, um estúdio, uma kitnet para eles. Ele deu um número, o Ministério me deu um número interessante, que um mês na prisão, um mês numa prisão americana, custa aos cofres públicos 3 mil dólares. Imagino, infelizmente, no Brasil deve custar muito menos, porque as nossas prisões são bastante piores. Mas 3 mil dólares numa prisão, você paga com 1.000 dólares um pequeno apartamento em qualquer grande cidade americana, tirando Manhattan, você consegue pagar e você tenta ir reconstruir a vida de quem não tem nada. E é claro, quando essa pessoa tem um endereço, tem uma casa, é bastante mais fácil você cuidar do seu vício, você cuidar do seu problema tendo um teto, é mais fácil você se reaproximar dos seus antigos amigos e familiares se você tem um teto, do que se você estiver ou na rua, ou de que se você estiver num abrigo cercado com outras 500 pessoas com tantos problemas quanto você. Então, basicamente, era isso que eu queria. Não, tem mais uma coisa que eu queria falar. Como vocês estão vendo, eu sou meio desorganizado. Então, este aqui, só rapidamente, é o conjunto habitacional Brewster Douglas, em Detroit, em onde a Diana Ross, aliás, nasceu. O grupo Supremes surgiu aqui. São vários prédios de 14 andares, também nessa linha, conjuntos habitacionais gigantescos, construídos nos anos 50 e 60, que eram alugados e mais ou menos mal mantidos pelas administrações locais e que está abandonado há 20 anos. E essas são as casas que o Brad Pitt patrocinou lá em New Orleans, depois do Katrina. Ele bancou 150 casas, e que também colocam aí um outro grande problema, é uma provocação para os arquitetos, porque é uma espécie de corrida do quem é quem da constelação de arquitetos famosos pelo mundo para trabalhar com o Brad Pitt. Não só porque eles devem adorar Hollywood, mas a ideia de vamos fazer casas sustentáveis, que estão suspensas, logo são anti-enchente, anti-tsunami, elas têm painéis solares, ou seja, tudo bonito, etc. Mas eu estive lá há 2 semanas e é um lugar ermo, vazio. Ou seja, você repetiu, que a gente estava falando aí de bolsões de miséria, ou seja, basicamente é uma população muito, muito pobre, morando em casas muito boas hoje em dia, no meio do nada, longe de tudo, onde a sustentabilidade do tal painel solar se perde, porque no mínimo eles vão gastar 45 minutos de carro para o primeiro emprego, para o primeiro lugar próximo que não seja outras casas. Eu levei do meu hotel para esse bairro 50 minutos de táxi. Claro que não há transporte público para essa área. Então, é um grande debate. Assim, você faz aí casas super bonitas e super sustentáveis. Certamente ganharam gazilhões de prêmios de arquitetura, mas tem uma grande discussão. E aqui, por último, é aquele projeto que vocês devem conhecer de Madrid, a Coab madrilenha, que chama Empresa Municipal de Vivienda y Suelos. Se vocês procurarem na internet, a MVS, ela contratou por vários anos, hoje menos, porque como muita coisa na Espanha, a economia desacelerou, eles contratavam grandes arquitetos para fazer prédios emblemáticos, ou para venda ou para aluguel social na periferia de Madrid. Basicamente, o que eles tinham em mente
a arquiteta que dirige a empresa, eu entrevistei há alguns anos, ela dizia que não é o governo que tem a pesquisa de ponta sobre o que é habitação sustentável, a otimização dos espaços, os melhores materiais. São os grandes escritórios de arquitetura que são pagos por grandes clientes e que logo podem fazer as pesquisas que o governo, com todas as suas amarras, não consegue fazer. Então, basicamente, eles contratavam grandes arquitetos pelo mundo, pagando cachês menores. Então, assim, arquitetos que estão acostumados a ganhar muito mais trabalhavam por menos, mas tinham que pesquisar como fazer habitação popular e apartamentos reduzidos com orçamento baixo na periferia de Madrid. Eu peguei alguns casos, mas se vocês olharem na internet, há dezenas de prédios feitos... Aliás, o Paulo Mendes da Rocha foi um desses arquitetos convidados para trabalhar lá. O projeto dele é em Vallecas. Talvez a grande vantagem aí em relação a New Orleans, ao projeto do Brad Pitt, é que quase todos os prédios foram instalados em áreas vizinhas a estações de metrô. Então, apesar de serem distantes, ou seja, Madrid, São Paulo, Nova York, Singapura, ou seja, é um problema mundial. Muita gente querendo morar em territórios reduzidos e quem paga mais, leva. Demanda, oferta, etc. Então, se é para morar longe, e no caso de Madrid é razoavelmente distante, esses prédios são num bairro chamado Carabanchel, tem metrô na porta. E é claro, a partir do momento que você tem metrô na porta, você não acha que mora no fim do mundo. Um dos grandes problemas da habitação popular, quando ela é instalada num lugar distante, é que você sonha com o dia que você não tenha que acordar às 4 da manhã para ir para o emprego. O que você sonha com o dia que você chega às 7 da noite em casa para conseguir ver os seus filhos antes que eles durmam. Então, a habitação popular também tem... como nós cuidamos da nossa casa, a gente tem que pensar que grau de vínculo, de autoestima, de orgulho o morador tem com esses projetos. Se o projeto dele estiver em mau estado, estiver isolado, não tiver vida por perto, estiver isolado, etc., talvez o sonho dele de ir embora seja enorme. Isso é um dominó. Se todo mundo que mora ali só pensa em ir embora, você não imagina que seja um prédio, um bairro, ou uma região bem cuidada, bem administrada. Enquanto que se você acha que você está morando bem, você vai investir aqui. O dia que você tiver um dinheirinho, você vai querer abrir a sua lanchonete, o seu salão de beleza, o seu negócio ali. E aí é um tipo de mercado que boa parte dos nossos conjuntos habitacionais, pelo menos do Brasil, ainda não tem. E isso você praticamente condena as pessoas que querem morar numa moradia digna e com um preço mais acessível, têm que passar a sua vida dentro de ônibus ou dentro de metrôs que não estão no seu melhor estado. Mas é isso. Depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, vai ser mais interessante. Obrigado.